Por volta de 1300 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque, surge um grande império, o Império Assírio. E este império ficou muito conhecido naquela época, porque ele era um império muito rico, muito organizado, e também tinha um grande exército, e o exército ele ficou conhecido porque era um exército muito cruel. Nas suas batalhas, eles empilhavam cabeças de pessoas, sejam crianças, mulheres. Com os prisioneiros, eles colocavam ganchos, nos narizes e arrastavam, esfolavam as pessoas vivas, tiravam as peles das pessoas vivas. E tem indícios também, provas arqueológicas, que eles foram os primeiros a iniciar o ato da crucificação. Tem até uma crucificação lá que era uma estaca, e eles passavam tipo como se fosse um sebo nessa estaca e colocavam os prisioneiros sentados. Aí você já imagina que crueldade que era, E interessante que dentro deste contexto de crueldade, eles também eram povos pagãos, adoradores de vários deuses. E dentro deste contexto, Deus se manifesta a um profeta chamado Jonas. Este profeta, ele era da região da Galileia, de um vilarejo chamado Get-Éfer. E é perto de Nazaré, era perto de Nazaré esse vilarejo. E acontece que quando Deus se revela a ele, falando para ele ir até Nínive, proclamar um arrependimento, para que aquele povo se arrependesse daquela maldade, ele foge de Deus. E às vezes a gente até fala, Jonas fugiu de Deus. Mas neste contexto, eu acho que eu fugiria também, não vou mentir não. Era um povo muito cruel, E ele foge, Então ele desce até Jope, que hoje é a atual Tel Aviv, e dali ele pega uma embarcação e vai para Tarsis. De Jope até Tarsis seria por média de uns 2.000 quilômetros, E uma certa distância dá uma tempestade, a embarcação quase afunda. Eles entendem que o problema era Jonas e lança Jonas no mar. E o peixe vem, um grande peixe vem e engole Jonas. Ele fica no ventre do peixe durante 3 dias. E ali ele faz uma oração, e no término de sua oração o peixe vomita ele na areia. E o interessante é que tem um rabino, um antigo rabino, que fala que a oração dele foi tão morna que o peixe vomitou ele, nos faz lembrar das cartas, da igreja lá em Apocalipse. O que acontece? Então Jonas, depois dessa, depois de 3 dias na barriga de um peixe, decide então obedecer à ordem de Deus, mais um pouco irado, com o coração irado, contra aquele povo. Então ele anda uma média de 800 a 900 km, até Nínive. Aí ele adentra a Nínive, fica um dia lá, proclamando umas simples palavras. Simplesmente ele falou que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Ele só falou isso. E ele ficou um dia, falando que Nínive seria destruída dentro de 40 dias. Depois ele sai da cidade. E nisso as pessoas, ouvindo aquilo, creu em Deus e se arrependeram, começaram a se humilhar perante a presença do Senhor, até que essa notícia chegou ao rei. O rei também se humilha, desce do seu trono, tira a sua veste de rei, coloca panos de saco e se humilha e declara um jejum para ver se Deus tinha misericórdia deles. E o que acontece? Olha aqui em Jonas capítulo 3, versículo 10, olha o que acontece depois disso. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eles se arrependeram e Deus dá uma segunda chance para eles. Só que quando Jonas viu esta manifestação, ele ficou irado e faz uma oração a Deus. E eu vou ler aqui com você, Jonas capítulo 4. Olha a oração de Jonas. Senhor, não foi isso que eu lhe disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis.
Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas preferia morrer do que ver aquele povo recebendo a redenção de Deus, né? A misericórdia de Deus. Ele fica irado. E o interessante é que Deus faz algo com ele bem didático. Deus faz nascer uma planta sobre ele. E aí essa planta cobriu ele do sol quente, né? Que o sol num deserto, né? E aí ele ficou muito alegre, né? Se alegrou demais. Só que aí na madrugada Deus manda uma lagarta, e essa lagarta come ela e ela seca e morre. E aí Deus manda um vento quente na parte da manhã para acordar Jonas, né? Aí Jonas acorda com aquele calor, com aquele sol. Fica irado, porque a planta morreu. Ai, olha aqui, olha o que Deus fala para Jonas. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí Jonas fala assim: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. E aí o Senhor olhou para ele e lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer? Você tem pena desta planta, ao ponto de querer morrer, embora você não a tenha podado e nem feita crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Olha o que Deus fala para Jonas. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil habitantes, que nem sabe discernir o que é mão direita e esquerda. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Aí eu lembro que certa vez Jesus também estava passando por uma cidade perto de Samaria, um vilarejo perto de Samaria. E aí os discípulos foram à frente, só que eles não quis receber Jesus, porque sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém, então eles não quis a presença de Cristo ali naquele ambiente. João, né, o discípulo do amor, e Tiago olha para Cristo e fala: Senhor, vamos orar para que caia fogo sobre esse povo. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês não sabem de que espécie de espírito que vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Nós devemos tomar muito cuidado por, às vezes, condenar aquele que Jesus deseja salvar. E eu quero finalizar esse vídeo lendo aqui com vocês Mateus capítulo 7. E olha o que Jesus fala: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus nos abençoe.